TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, está no ar o programa Sempre com Você, nesta quinta-feira, dia 17 de outubro. Convido você a acompanhar o nosso programa de hoje, que vai falar sobre o direito do idoso. Está aguardando aqui na poltrona, aqui na cadeira de entrevista, o advogado Rodrigo Correia, ele que é parceiro aqui do nosso programa, vai falar um pouquinho sobre direito do idoso. Então, se você tem alguma dúvida, aí você pode mandar através dos nossos telefones aqui, para você também fazer a sua participação aqui no nosso programa. Lembrando que hoje é dia 17 de outubro, é dia de Santo Inácio. E também, no dia 1º de outubro, foi comemorado o Dia do Idoso. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre este tema, tá bom? E amanhã quero lembrar você que vamos receber a Fátima Corvalan, que você acompanhou aí no testemunho durante esta semana. Vai falar um pouquinho sobre o Oncoguia, uma ONG aí que dá assistência a mulheres com câncer de mama. Amanhã ela vai estar aqui, vai participar aqui no programa Sempre com Você. Você é o nosso convidado também a acompanhar o programa de amanhã, sexta-feira, tá bom? E antes de começarmos a nossa entrevista, quero deixar um pensamento aí para você que nos acompanha aqui, nos acompanhou durante esta semana. E nesta quinta-feira, dia 17 de outubro, a mensagem que eu venho dizer para você hoje é a seguinte: o problema das pessoas com mentes fechadas é que suas bocas estão sempre abertas. O problema das pessoas com mentes fechadas é que suas bocas estão sempre abertas. Esta é uma frase de um autor desconhecido, mas que vem trazer muito a nossa vida, a nossa trajetória. Quando nós pedimos a Deus o dom da sabedoria, o dom do entendimento, não é em qualquer lugar que nós colocamos a nossa palavra, colocamos o que pensamos. Então, quando a gente tem o dom da sabedoria, que é virtude de Deus, que é virtude do céu, nós sabemos o que devemos falar, a hora que devemos falar. Tem um momento propício, onde nós devemos questionar, onde nós devemos dizer que estão errados, que aquilo é o nosso direito. Mas existem momentos em que nós precisamos nos silenciar. O silêncio ele é muito sábio em algumas situações. Que as pessoas esperam que nós muitas vezes gritamos, muitas vezes brigamos com ela, mas quando nós fazemos totalmente ao contrário, é aquilo que ela não estava esperando. Então a mensagem de hoje, esse pensamento simples aí que eu trago para você aqui no programa Sempre com Você, que fala que o problema das pessoas com mentes fechadas é que suas bocas estão sempre abertas. Então é bom a gente observar aí no nosso dia a dia as pessoas que pecam demais, muitas vezes falam demais e acabam se comprometendo. Que nós não sejamos assim, que nós possamos pensar antes de dizer, antes de falar, independente do contexto em que estamos, tá bom? E que Nossa Senhora Imaculada Conceição possa aí interceder por nós, por nossas causas, por nossas intenções. Abençoar também o seu dia, o nosso programa aqui e também toda a nossa programação. Bom, e antes de chamar aqui a minha entrevista de hoje falando sobre o direito do idoso, quero convidar você aí de casa a acompanhar o VT da nossa Dica do Dia aqui do nosso programa. Reaproveite o óleo usado na fritura, colocando-o, quando ainda quente, algumas fatias de batata crua. A batata absorverá todo e qualquer sabor estranho ao óleo. Essa foi a nossa dica de hoje. Essa
foi a nossa dica útil aí para você de casa. Aí essa dica é para você reutilizar o óleo da fritura, tá bom? Então se você gostou dessa dica ou quer rever alguma dica aqui no nosso programa, você tem os nossos telefones onde você pode entrar em contato e deixar aí o seu retorno, o seu feedback. Está aqui do meu lado o advogado Rodrigo Correia. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Eu agradeço o convite, Paloma. Hoje nós vamos falar sobre o direito do idoso, um Sim. tema muito importante, né? Sim, exatamente. Antes de começarmos o nosso assunto, Rodrigo, vamos primeiro definir o que seria a pessoa idosa. Então, nós temos hoje no Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741, 3 tipos de pessoa idosa. Então, se você já atinge 60 anos de idade, você já é considerado idoso para a lei. Mas não tem todos os direitos que a lei permite. Com 65 anos, você já atinge a plenitude dos direitos, ou seja, por exemplo, né, inclusive ter gratuidade no transporte urbano coletivo. E quando você atinge 80 anos, você se torna um tipo de idoso especial, tendo preferência sobre os demais idosos. Isso aconteceu uma mudança recente na lei, por quê? Porque o Brasil agora ele já tem uma expectativa de vida maior do que antigamente. Então, antigamente, a pessoa já chegava com 60, 65 anos, ela já tinha a capacidade motora, a capacidade intelectual, às vezes, reduzida. E, com o tempo passando, a expectativa de vida aumentou. Então, já temos idosos, aí, inclusive como minha avó, com 94 anos, lúcida, né, e fazendo suas atividades. E, então, a lei resolveu dar prioridade a esse idoso acima de 80 anos, acima dos outros idosos também. Então, tem essas 3 categorias de idoso pela lei. A lei vai se adequando também conforme o contexto, né? Como você citou mesmo, as pessoas de antigamente eram mais debilitadas fisicamente, né? Hoje em dia já tem um contexto totalmente diferente. Então a lei precisa se adequar aos idosos de hoje em dia, digamos assim, exatamente. Né? A lei ela foi criada em 2003 e aí em 2018 houve essa alteração aumentando aí, né, mais uma categoria para os idosos mais velhos mesmo, eles terem a oportunidade de ter alguma vantagem ali, quando eu digo vantagem, direitos a mais em cima dos outros. Muito bem. Quando nós deixamos esses direitos de lado, né, Rodrigo? Quando a pessoa ela precisa, aí um exemplo muito prático aí é em supermercado, onde tem as vagas aí, né, para as pessoas com deficiência, para os gestantes e também para os idosos, e a gente observa que não são respeitados, né? Sim. Então o que acontece? O idoso ele tem direito, por exemplo, a 10% do total de vagas num estacionamento privado, né, de um supermercado ou de uma loja, que seja destinado a eles. Se não for respeitado, se for um estabelecimento comercial, quem fiscaliza é a própria prefeitura ou o PROCON. Então, se houver essa situação, o PROCON, né, lógico, tem que ser feita uma denúncia, o PROCON ele vai até o local apurar a denúncia e aquele estabelecimento pode até ser multado no que tange a isso. A pessoa que está com o carro estacionado, então, não acontece nada com ela ali. Se ela estacionar numa vaga para idoso, ela pode receber uma multa? Não, ela pode receber uma multa de trânsito em caso dela estar estacionada nesse local. Né? Mas o estabelecimento também recebe a multa porque é a obrigação dele fiscalizar, né, essa situação. Até tirando uma dúvida, Rodrigo, eu li em alguns lugares que falava que até o símbolozinho do idoso, que é aquele senhorzinho com a bengalinha, né, meio assim, baixado, estão sendo mudados, porque os idosos não são mais caracterizados dessa forma hoje, né? Porque aquele símbolo do idoso que era antigamente, né, que é aquele senhor com a bengalinha, aquela coisa, ele se tornou pejorativo hoje. Porque muitos idosos estão até são aí, muito ativos, né? Campeões de esporte, e então já não tem mais essa ideia de que o idoso é uma pessoa debilitada. Na verdade, hoje, o idoso ele tem que ser respeitado pela sua antiguidade na sociedade e não porque ele é uma pessoa debilitada. E óbvio, se o idoso ele for debilitado, ele já tem mais direitos ainda, porque aí ele vai na categoria dos portadores de necessidades especiais. Falando agora um pouquinho do Estatuto do Idoso, o que ele vem trazer para nós, Rodrigo? Então, ele traz uma série de direitos, né? Por exemplo, que o idoso ele tem certas preferências quando for num tratamento de saúde, que ele tem direito a medicamento gratuito, que ele tem direito a possuir passagens de transporte urbano coletivo de forma gratuita. Então ele traz ali realmente um estatuto para que as pessoas respeitem os idosos. E traz também as formas de violência contra idosos, os crimes contra os idosos. Então é um estatuto bem completo, né? Como toda lei brasileira, é uma lei muito boa, mas o problema, Paloma, é que às vezes não consegue se operacionalizar isso. Né? Porque quem tem que fiscalizar essas situações é o Estado, no caso a polícia, o próprio PROCON, e às vezes não há servidores suficientes para poder fazer essa fiscalização.
Vamos falar então primeiro do atendimento preferencial. Perfeito. Podemos dizer, no supermercado também, né? Temos Isso. o atendimento nas lotéricas. Eu escutei um caso, Rodrigo, até na sala de aula, eu estudo ainda, Sim. né? Do qual a idosa ela é deficiente no sentido neurológico, né? Perfeito. E aí ela foi na lotérica pagar uma conta e aí ela foi, né? Normalmente na fila preferencial. Exato. E aí as pessoas começaram a falar, não, a senhora não tem direito, a senhora, né, não é deficiente, porque a deficiência dela não é uma deficiência, né, motora, né? Mas aí ela tem uma carteirinha do qual Exato. diz que ela, né, é deficiente nesse sentido e ela toda vez tem que mostrar para as pessoas. Então as pessoas não precisam desse papel, desse cartão para comprovar que a pessoa tem. Essa é uma discussão, direito, né? inclusive, que eu fazia em sala de aula quando a gente falava, por exemplo, da vaga do estacionamento. Né? Hoje, para você ter direito a estacionar, né, o idoso ter o direito de estacionar nessa vaga específica, ele tem que ir até o Detran, ir até a Getran aqui em Campo Grande, por exemplo, e pegar uma plaquinha para pôr no carro. E aí teve uma situação até engraçada, porque a minha mãe, ela é uma idosa muito ativa, ela tem 70 anos, mas você olha para ela, não dá 70 anos para ela. E ela não tinha essa plaquinha e estacionou lá. E aí o rapaz do supermercado veio conversar com ela, mas a senhora não é idosa. E eu até entrei na discussão dizendo, para você ter direito, você precisa ter a placa ou precisa ser idoso? Esse é o detalhe. Então, assim, às vezes acontecem essas confusões, porque como nós falamos, o idoso, às vezes ele não transmite aquela ideia de realmente ser uma pessoa muito antiga. Ele vai pelo lado do estereótipo, né? Tem que ser o velhinho com a bengala, tem que, né? Perfeito. Mas, infelizmente, na sociedade brasileira é assim. Mas essa senhora, ela não precisaria nem ter o cartão. A fila preferencial é para o idoso. Se ela é idosa, ela vai para a fila e acabou. As pessoas têm que respeitar. Inclusive, essa questão de atendimento preferencial, nós temos que falar que o caixa, por exemplo, preferencial, né? A pessoa que está naquele caixa, porque ele é preferencial, ou seja, qualquer um pode usar, mas se o idoso aparecer, ele deve ceder o local, tem prioridade, né? exatamente, na fila para ser atendido o idoso. Mas tem outros estabelecimentos que ele já tem o caixa exclusivo, que é um caixa que fica sem ninguém, só para atendimento para as pessoas idosas ou portadoras de necessidade especial. E na rede pública, né, na questão da saúde, como é o atendimento dessas pessoas? Então, ou como tem que ser o atendimento? O atendimento dos idosos na saúde pública ele tem que ter prioridade como em todo outro local. Então o Estatuto do Idoso ele estabelece que se chegar um idoso, né, com alguma enfermidade, ele tem que ser atendido primeiro do que os outros. Qual é o nosso problema, Paloma? O problema é que nós sabemos aí que os postos de saúde eles são defasados, inclusive na questão de médicos, e às vezes o médico ele tem que escolher a questão da gravidade do problema. Então aí nós temos um embate entre, né, o Estatuto do Idoso, onde o idoso tem que ter a preferência, e aquela pessoa que está gravemente ferida ou com alguma situação mais grave do que ele. Então, por vezes, o médico não respeita essa situação porque ele precisa atender quem está mais grave. Prioridade à vida, né, da pessoa. Exatamente, do que a pessoa idosa. Mas se tiver em par de condições, ou seja, todo mundo na mesma condição, o idoso tem que ser atendido primeiro e o acima de 80 anos tem que ser atendido antes do idoso menos de 80 anos. Mas vai também da questão da conscientização de cada um, né? Não é, como você disse, é uma coisa muito prática, a lei, o estatuto, mas colocar aquilo ali é muito no papel, colocar aquilo em prática que são elas, Exatamente. Né? Eu sempre brinco o seguinte, se você precisa fazer uma lei para dizer que alguém tem direito, é porque a pessoa não tem o direito. Então, assim, o Brasil ele tem muito disso, porque o brasileiro, às vezes, ele não respeita o idoso, então precisa vir uma lei impondo sanções ao brasileiro que não respeita o idoso. Isso, infelizmente, é o cotidiano nosso, é uma cultura brasileira. No Japão, por exemplo, não é assim. No Japão, o idoso, ele realmente é respeitado porque ele é o ancestral, o ancião daquela família. Então, toda a família deve para ele aquilo que ela tem hoje. Né? Então, há esse respeito na cultura japonesa. O brasileiro, infelizmente, não. A nossa cultura é diferente, né? Como Exatamente. você disse, da questão, quando dói no bolso, a gente respeita, né? Exatamente. Entra também as leis de trânsito aí que a gente observa, a do direito do idoso também não fica para trás. Exato. O que nós podemos falar, então, Rodrigo, na questão de planos de saúde? Então, o plano de saúde é interessante, porque nós sabemos que o plano de saúde, ele tem uma questão de valores, de faixa de preço, dependendo da idade. Né? Então, por exemplo, uma pessoa de 0 anos, acabou de nascer, digamos, R$400. Uma pessoa de 30 anos, 1.000. Um idoso, 1.500. Então, esse tipo de valores pode ser arbitrado. O que não pode, que a lei proíbe, é, por exemplo, a pessoa contratou o plano de saúde quando tinha 30 anos. Então, o plano de saúde custava dele R$1.000, por exemplo. E ele continua pagando esse plano com os ajustes normais, né? Inflação, até ele chegar aos 60 anos, por exemplo. Quando ele bate 60 anos, o plano de saúde não pode alterar o valor por causa da idade. Ele tem que continuar pagando o mesmo valor que ele pagava
com 59. Então, o que pode acontecer são faixas distintas para as idades distintas, desde que seja a primeira contratação. Então, por exemplo, se eu contrato um plano hoje, R$30. Digamos que eu pare de usar o plano, pare de pagar. E aí, com 60 anos, eu volto a querer ter o plano. Aí, nesse caso, o plano ele pode cobrar uma tarifa mais alta. Mas, se eu venho pagando desde os 30, cheguei com 59, pago, digamos, 1.400, com 60 anos eu não posso pagar 2.000. Tem que continuar com as mesmas atualizações do contrato original. Entendi. Rodrigo, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Perfeito. Agora eu quero convidar você aí de casa a acompanhar o nosso VT para viver melhor aqui no Sempre com Você. Não se queixe. Queixar-se é o maior desperdício de tempo que existe. Ou você toma uma atitude para o que te incomoda, ou você se cala e segue em frente. É importante que a gente tome atitude aí na vida, que nós possamos aí, né, tomar um rumo diferente. E é através não só das palavras, mas também de uma atitude. Todo dia você fazer um pouquinho. E essa foi a nossa dica para viver melhor aqui no Sempre com Você. E hoje nós estamos falando sobre o direito do idoso aqui no programa Sempre com Você, com a presença do advogado Rodrigo Correia. Nós estávamos falando da questão de planos de saúde, Exato. né? Que nós podemos falar então, Rodrigo, no quesito medicamentos. Então, medicamento, o idoso ele tem direito à medicação gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Inclusive pelos planos de saúde também que são pagos. Então, se a pessoa é idosa, ela tem direito a ir até as farmácias populares e retirar o seu medicamento de uso contínuo. Então, é o direito dele, está no Estatuto do Idoso e a farmácia tem que respeitar esse direito. E caso ele não tenha por exemplo, essa receita ou para ir na farmácia? Aí ele precisa ir ao médico, Ele né? precisa ir ao médico. Ele precisa ir ao médico, ser atendido e aí com a receita ele vai e faz o acompanhamento. Mas geralmente os medicamentos de uso contínuo, né? O médico ele já deixa estabelecido lá que ele consiga retirar esse medicamento. E se esse idoso, por exemplo, tem aí uma renda muito baixa ou às vezes não tem assistência da família e esse medicamento está em falta, ele não tem como comprar esse medicamento? Certo. Não, então acontece o seguinte, aí a gente já vai pela situação da Previdência Social. Então, por exemplo, o idoso, que a gente fala muito em aposentadoria hoje, com a reforma da Previdência, que está vindo aquela coisa toda. Então, o idoso, para aposentar, ele tem que contribuir normalmente para a Previdência Social. Porém, aquele idoso que nunca contribuiu e que não tem assistência da família, ele pode receber um benefício chamado benefício de prestação continuada. Normalmente as pessoas chamam de LOAS, né? Então, se na família dele ninguém dá assistência e se a renda por cabeça na casa for menor do que 1/4 de salário mínimo, né, hoje deve estar dando aí em torno de R$200 por pessoa, então a assistência social, o INSS, ele dá esse benefício de um salário mínimo para ela poder fazer frente a essas despesas. Mas o medicamento tem que ser gratuito, então não tem jeito. Se porventura não houver o medicamento gratuito porque acabou, o idoso ele deve procurar a Defensoria Pública ou até um advogado para ingressar com uma ação contra o Estado, para que o Estado forneça gratuitamente esse medicamento. Rodrigo, eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa. Tá certo. Vou para o intervalo, mas você não saia daí, o programa Sempre com Você volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o segundo bloco aqui do programa Sempre com Você. Tenho aqui em minhas mãos a campanha extra Gratidão, aqui deste mês de outubro, novembro e dezembro. Quero convidar você aí, eu não sei se você já recebeu aí na sua casa, mas essa campanha está falando sobre gratidão. E como gratidão vem aí o girassol, que tem uma história tão bonita, né? Que fala, gratidão a natureza nos ensina. Eu vou abrir aqui para você dar uma olhadinha, tenho certeza que você já recebeu aí na sua casa, mas aqui vem uma mensagem do Frei Sebastião e também vem acompanhado um boleto aí para você contribuir, fazer a sua contribuição aí. Lembrando que é uma contribuição extra, é um a mais, é o seu algo a mais. Então aqui em cima o Frei Sebastião deixa uma mensagem, vou ler para você de casa, que fala assim: quando paro para escrever para você, sinto uma calma interior muito grande, porque sei que esta mensagem vai ser recebida com alegria. Veja que missão grandiosa. Deus, o Criador do Universo, tornou-se criança. Ele viveu uma vida que o levou até a morte de cruz e não desistiu. Sabe por quê? Porque Deus ama. Ele é Pai e quis demonstrar este amor
para conosco, enviando o seu próprio Filho Jesus. E esta é a nossa campanha extra deste mês de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que o vencimento da campanha extra deste mês de outubro é no dia 25. Então dá tempo de você contribuir com seu algo a mais aí para esta campanha. Lembrando que você não contribui só com a Milícia da Imaculada, mas contribui com o Reino de Deus, com a evangelização, tá bom? Então se você ainda não recebeu a sua campanha extra, você pode doar também com o boleto aí do calendário que você recebe lá no começo do ano, tá bom? E se você já está com a sua campanha extra aí em mãos, você pode doar aí com o boleto que está aqui. O vencimento é no dia 25 de outubro. Campanha extra gratidão, tá bom? E o telefone aí é o 3349-1015 se você quiser mais informações e também fazer o seu cadastro aí como Milite desta obra de evangelização ou reativar o seu cadastro também. Lembrando que nós temos o pequeno Milite também para as crianças aqui, do qual você pode fazer o seu cadastro também, o cadastro do seu pequeno. Bom, e agora eu estou aqui com o advogado Rodrigo Correia. Nós estamos falando sobre o direito do idoso aqui no programa Sempre com Você. Recebemos uma pergunta aqui, né, Rodrigo? Exatamente. Vamos começar com ela? Vamos lá. É do José Oliveira, lá do Nova Lima, e ele pergunta assim: é portador de necessidade, idoso e teve discussão com a companheira que pediu medida protetiva. Eles não têm filhos. O que ele deve fazer nesse caso? Então, Paloma, seu José, é o seguinte, nesse caso do senhor, né, como o senhor teve uma discussão com a companheira, então é um caso abarcado pela Lei Maria da Penha. Então, o que acontece? Provavelmente ela pediu uma medida protetiva de afastamento do senhor e para que o senhor não converse mais com ela. É uma situação complicada, por quê? Porque nesse caso a Lei Maria da Penha, ela se sobressai em cima do Estatuto do Idoso. Então o senhor deve procurar um advogado ou a Defensoria Pública, porque provavelmente o senhor será processado nesse caso. Né? Não estou falando que aconteceu ou que não aconteceu, mas a Lei Maria da Penha ela é muito protetiva nesses casos e o senhor precisa procurar uma assistência jurídica o mais rápido possível. Porque entra a questão da violência, né, Rodrigo? Então Exatamente. O Estatuto do Idoso não tem esse respaldo para proteger, no caso... Nesse caso, não. Nesse caso. E é complicado, seu José, pelo seguinte, porque eu sei que o senhor está na sua casa, é uma situação complexa, mas às vezes, se o senhor continuar mantendo esse contato com ela, o senhor pode vir a incidir num crime chamado de desobediência. Então é melhor o senhor procurar o quanto antes uma assistência aí jurídica para sanar esse problema. Espero que a gente tenha ajudado o senhor aí, seu José, e alguma dúvida aí, estamos à disposição. Rodrigo, voltando a falar sobre o nosso tema e o direito do idoso, questão de transporte e passagens. Aí. Vamos lá, então é o seguinte, o idoso de 60 a 65 anos, 65 anos, né, até 64, ele não tem direito à gratuidade na passagem. Então ele tem que pagar a passagem, porém, ele tem direito ali aos assentos preferenciais dentro do ônibus. O assento são 10% desses assentos devem ser preferenciais aos idosos a partir de 60 anos. Quando você atinge 65 anos, você pode ter aí sim a gratuidade do transporte urbano coletivo. E aí não importa a quantidade de passageiros. Você vai, apresenta a sua carteira de idoso e você pode ingressar no ônibus sem que seja cobrada a tarifa. Agora, o transporte interestadual e intermunicipal, o que acontece? 2 vagas dentro do ônibus devem ser destinadas ao idoso gratuitamente. Mas se essas vagas já estiverem lotadas, então o idoso ele tem 50% de desconto nessa passagem. Olha só, e nem todo mundo sabe disso, né, Rodrigo? E a empresa de transporte, ela está lá. Se você apresentar a sua carteira de identidade demonstrando que é idoso, ela vai te conceder o transporte. Agora, se você nada falar, né, ela não tem como adivinhar, então ela vai cobrar o valor integral. É obrigatório ter essas 2 vagas no ônibus? No transporte urbano intermunicipal, é obrigatório. Quando eu digo intermunicipal, também para outros estados. Essas 2 vagas, elas devem devem ser disponibilizadas. Só que o interessante é o seguinte, que eu dou essa dica para o idoso. Se porventura você pedir sua gratuidade e a empresa de ônibus disser que aquelas vagas já estão ocupadas, peça para ter confirmação. Verifique se realmente estão ocupadas. Pergunte o nome dos 2 idosos que estão naquelas vagas que eles têm o dever de te apresentar. Porque muitas vezes pode ser que está ocupada, mas exatamente, não está, só né? para cobrar o valor. Perfeito. E na questão de educação e cultura, a pessoa idosa, Rodrigo? Educação e cultura, então, o Estado, a União,
E os próprios municípios eles devem ter programas de educação e cultura próprios para os idosos. Nós vemos aí que as universidades, por exemplo, hoje eles têm programas que geralmente eles chamam de melhor idade, justamente para trazer os idosos para as universidades, para que eles possam ter atividades. Inclusive, a Fundação Manuel de Barros, ela é uma da fundação que tem esse projeto. E quando você vai lá, você pensa, melhor idade, então vamos trazer o idoso para fazer ginástica. Não, na verdade não. Lá eles têm aulas nesses projetos, inclusive de outras universidades. São projetos onde o idoso ele aprende realmente direito, educação física e coisas que vão ser benéficas àquela idade que está ingressando ali. Muito bacana. E também a questão do trabalho, a aposentadoria que a gente comentou um pouco, né? E tem a questão do concurso público também para as pessoas que estão nessa faixa etária. Exato. O trabalho é o seguinte, não se pode fazer nenhum tipo de discriminação no que tange ao idoso. Então, se tiver concorrendo àquela vaga de trabalho uma pessoa nova e um idoso com a mesma formação profissional, experiência, não se pode preterir o idoso e contratar o mais novo. O idoso ele tem que concorrer com igual paridade com a pessoa mais nova. Porém, no concurso público não é assim. No concurso público, se você tiver lá pessoas empatadas, uma mais nova e um idoso, o idoso ele tem, sim, a prioridade para ingressar no concurso. Só temos alguns detalhes, Paloma, porque alguns concursos públicos ele tem limitação de idade. Por exemplo, concurso público para a Polícia Militar, você só pode ingressar até 21 anos. Então, o idoso ele não pode participar. Mas isso tem um porquê. Porque para você ter ali, né, uma vaga na Polícia Militar, você tem que ter certo condicionamento físico. Aptidão física, exato. Né? E nós sabemos que os idosos, não, infelizmente, pelo tempo, já não têm, né, essa aptidão. Então, é por isso que o idoso não pode, né, fazer um concurso para a Polícia Militar. Mas concursos normais, administrativos, onde não exige vigor físico, ele tem prioridade sobre os demais no caso de empate, né? Tem que lembrar bem isso aí. Já a aposentadoria do idoso, infelizmente, não tem uma regra específica. A regra, você pode aposentar por idade hoje, até hoje, né, não sei, amanhã, com 65 anos, o homem pode pedir aposentadoria por idade e a mulher com 60 anos. Algumas categorias profissionais, como por exemplo o professor de ensino médio fundamental, são 5 anos a menos. Então, o homem 60 e a mulher 65. E na questão do idoso que não contribuiu, ele pode perceber o benefício de prestação continuada que falamos no bloco anterior, né, desde que a família não tenha condições de sustentá-lo e ele não tenha renda alguma. Então, ele pode pedir esse benefício, que é um salário mínimo vigente no país à época da concessão. Rodrigo, o Estatuto do Idoso vai falar sobre a questão da violência contra, né, essa pessoa idosa. Então, antes de falarmos sobre esse assunto, como nós podemos, então, definir o que é a violência em casos de violência ou maus... Porque tem diferença de violência e maus-tratos, não teria? Tem, exato. Qual seria essa diferença? O maus-tratos é o seguinte, a Constituição Federal ela diz que os pais cuidam dos seus filhos e os filhos cuidam dos seus pais quando eles estiverem idosos. Então, o que acontece? O maus-tratos é justamente você deixar aquela pessoa idosa ao léu, ao relento. Então, ela precisa se alimentar, você é o responsável por ela porque você é o filho, porque você é o curador, enfim, e não leva alimento para ela. Às vezes o idoso ele precisa de cuidados como banho ou cuidados de higiene pessoal e a pessoa não dá esses cuidados. E esses são os maus-tratos. A violência já é uma situação mais ativa. Enquanto os maus-tratos é mais passivo, porque a pessoa deixa de dar aquelas necessidades, né? ao descaso, a violência já é algo ativo. A pessoa faz justamente para atingir a moral, a causar algum física, dano àquela pessoa. Exatamente, né? A pessoa. E a violência tem de várias formas. Porque quando fala em violência, a gente pensa só a violência física. A pessoa que bate no idoso. Não. Nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial. A psicológica, por exemplo, sempre denegrindo a imagem do idoso para que ele se sinta menos do que ele é, né, baixando a autoestima dele. Isso é uma forma de violência. Ou a patrimonial, por exemplo. Nós sabemos aí que tem muitos filhos mal intencionados que pegam o cartão do pai para sacar a aposentadoria e deixam o pai sem essa aposentadoria. Então, todas essas são formas de violência e o Estatuto do Idoso, ele protege o idoso nisso. Sempre que houver violência contra o idoso, ou a violência está definida no Estatuto do Idoso, por exemplo, como uma violência patrimonial, que é uma situação exata lá no Estatuto que diz o filho que pega, que subtrai ali a prestação previdenciária do pai é crime, ou o crime é definido no Código Penal, mas quando ele é praticado contra o idoso, a pena é aumentada. Então, temos realmente uma legislação que protege o idoso, aumenta-se as penas contra a violência contra o idoso. E quando esses maus tratos aí são vistos, né, muitas vezes por amigos, vizinhos,
Aonde vai ser relatado isso, Rodrigo? Então, se você verificar os maus tratos, como é crime, quem deverá investigar isso é a polícia. Então, você vai até a delegacia de polícia mais próxima, fará a denúncia e os investigadores e o delegado vão fazer a investigação. Se realmente for constatado que há um indício de violência, o delegado encaminha esse procedimento ao Ministério Público, onde lá no Ministério Público há uma promotoria de defesa do idoso e da pessoa portadora de necessidades especiais. Há um promotor específico para isso. Ele vai verificar o caso e vai oferecer a denúncia para que seja punido essa pessoa que está agredindo o idoso. Rodrigo, vou falar sobre mais um assunto aí, benefício assistencial ao idoso na questão de valores. Valores. Podemos falar? Podemos. O valor hoje do benefício de prestação continuada, hoje é R$ 998. Se o salário mínimo aumentar no dia 1º de janeiro, aí vai aumentar conforme esse valor. Só tem um detalhe. O benefício de prestação continuada não é aposentadoria. Todo mundo acha que é aposentadoria, estou tranquilo, não é assim. Ele serve justamente para aquela pessoa que é idosa e a renda por cabeça em casa é menor do que 1/4 de salário mínimo. Então, o que acontece? Se porventura, por exemplo, na casa mora o idoso e mais 4 pessoas e uma pessoa recebe salário mínimo, então ele pode receber o benefício de prestação continuada. Digamos que um neto dele que mora com ele passe a trabalhar e ganhe R$ 3.000, o idoso vai perder esse benefício. Então é um benefício, na verdade, de auxílio ao idoso que não tem condições, ou a família não tem condições de o manter. Agora, se porventura a família tiver condições, ele pode perder esse benefício, então tem que tomar cuidado. E o outro detalhe, como não é aposentadoria, ele não tem 13º salário. Então são 12 prestações continuadas, uma por mês, para que ele se mantenha. Tem a questão da fiscalização de tudo isso? É que nós estamos falando isso, parece que é só ir ali. Não, quando você faz o pedido da prestação, do benefício de prestação continuada, o INSS encaminha um assistente social para que ele verifique a situação e realmente tenha. Anualmente, esse assistente social retornará na casa desse idoso para verificar se a situação permanece. Se não permanecer, provavelmente ele irá perder o benefício. Rodrigo, eu queria que você deixasse as suas considerações finais, então, do nosso programa. As nossas considerações finais são as seguintes. Nós devemos respeitar os idosos. Querendo ou não, os nossos idosos é que nos trouxeram até aqui. Eu até brinco e falo isso para minha mãe em toda a palestra que eu vou ministrar, que hoje eu só sou advogado porque ela e a minha avó, né, me deram tudo que eu tenho. Então respeitem os idosos, porque você só está hoje na posição, você só existe porque o seu idoso, o seu pai, a sua mãe, a sua avó lhe cuidaram. Então respeite. E outro detalhe, qualquer coisa que aconteça contra o idoso, não importa se você é da família ou não, denuncie. É importante que a sociedade ela tenha esse cacuete de respeitar o idoso e só com as denúncias é que isso vai acontecer. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Paloma. Sempre que precisar, estamos aqui. Vamos precisar, sim. Obrigado. Muito bem. Esse foi o Rodrigo Correia, advogado, aqui falando sobre o direito do idoso aqui no nosso programa. Espero que você tenha gostado. Agora, quero convidar você aí de casa, lembrando que nós estamos falando bastante neste Outubro Rosa sobre a prevenção aí do câncer de mama. E hoje eu convido você a acompanhar uma história de uma pessoa que você aí de casa com certeza conhece, que tem uma história de vida muito bonita e de carreira também, mas hoje ela vai contar um pouquinho sobre a sua luta aí com o câncer de mama, que é a Ana Maria Braga, que todas as manhãs está aí na televisão, na telinha. Nós vamos conhecer um pouquinho da história de vida dela aí no VT. Eu acho que, como todas as pessoas, né, nunca espera receber essa notícia. Sempre acha que vai acontecer com o vizinho, com alguém que conheça, mas que você tem todas as possibilidades de estar fora dessas estatísticas e que com você não vai acontecer, né? É como se recebesse uma notícia de que você está com os dias contados mesmo. Eu tive 2 notícias de câncer, na verdade. A primeira, eu tive um câncer de pele e que na época, 30 anos atrás, então as informações eram quase nada para a população e eu não era diferente disso. Então, quando eu recebi a segunda vez a notícia, aí foi uma notícia terrível e as pessoas que estão do lado ficam com uma cara terrível. Eu acho que fica pior que a sua. Porque as pessoas olham para você e falam, meu Deus, né? Que é isso, né? Vai ter que fazer químio, vai ter que fazer rádio. Eu acho que para o paciente de câncer, ter alguém com quem ele possa confiar, significa passar pela verdade. Seja ela qual for,
na hora de comunicar a doença. Você só vai continuar confiando naquela pessoa que você está conversando com ela se ela for verdadeira com você, né? Dizendo, olha, a gente vai lutar junto. O cabelo cair, tudo nessa hora, quando você está na situação que está, essa hora o cabelo é the last one, quer dizer, o último de tudo, né? Agora, essa na quimio. Agora, a rádio, eu acho que a rádio é diferente para cada pessoa e dependendo do lugar onde o câncer esteja, tudo que eu já aprendi ao longo desse caminho. No meu caso, eu aprendi que em tecidos úmidos, né, como era o caso da minha região de vagina e baixo ventre, virou uma flor, né, em carne viva. Então, o que o pessoal dizia, olha, é como se você viesse aqui e sentasse numa churrasqueira quente, numa chapa quente, todo dia, né? E aquilo vai piorando e vai piorando. Eu não tenho noção do que seja uma dor maior do que aquilo, porque nenhum remédio dopante, né, conseguia tirar aquela sensação de... É uma dor muito dolorida, mas que se você acredita que tá, né, e que se estava naquela situação, imagine, o seu câncer deve ter desistido daquela situação, né? Você tem que pensar assim. Então, mesmo sem poder andar, enfim, eu conseguia ter forças, né? Eu acho que isso é que muda na coisa né, de você resolver viver e resolver brigar, né? E acreditava em Deus, acreditava em Nossa Senhora e tinha uma força danada para guerrear, né? E aí eu acho que com a ajuda de todo mundo e com muita vontade, eu acho que tem que ter muita vontade para brigar contra... Nessa guerra precisa ter muita vontade. Fazendo uma pequena correção aí, a Ana Maria Braga não teve câncer de mama, ela teve 3 câncer aí no depoimento, que foi no ano de 2016, ela fala de um câncer que ela teve aí no reto, então fazendo essa pequena correção. E lembrando a você aí de casa o quanto é importante a mamografia, o autoexame, principalmente, né, nas mulheres aí. O câncer de mama ele pode acometer aos homens também, mas é mais frequente nas mulheres. Então, independente da sua idade, que você possa ir durante o banho, você possa fazer o autoexame, que é muito simples, é muito fácil, você vai identificar se tiver algo estranho, algum nódulo, alguma bolinha diferente, alguma dor, algum incômodo. Não fique esperando, vai até o médico, vai até a sua ginecologista, que ela vai te aconselhar, vai dar aí os melhores conselhos para que você possa fazer um exame aí e ver o que está acontecendo com o seu corpo, tá bom? Muitas vezes as mulheres mais novas estão chegando aí a casos extremos do câncer de mama por falta de cuidado. Então as mulheres têm que ter esse cuidado também, principalmente neste mês, onde estamos falando não só sobre a prevenção, mas a promoção da saúde feminina. Agora eu quero convidar você a acompanhar a frase do santo aqui do nosso programa Sempre com Você. Lembrem-se que os anjos fazem o que podem para defender do pecado os homens, e Deus será assim honrado. Santo Inácio de Loyola. E essa foi a nossa frase aqui do programa Sempre com Você. Lembrando que amanhã nós vamos receber a Fátima Corbalan, ela que é voluntária da ONG Oncoguia e dá assistência aí a mulheres com câncer de mama estão passando pelo processo de câncer, tá bom? Então amanhã o nosso programa está imperdível, você é o nosso convidado. Você continue com a nossa programação, amanhã estarei de volta aqui na TV Imaculada. Desejo a você uma ótima tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, até amanhã.